Você sabe o que é o recurso consolidar e para que ele serve? Assista este vídeo e descubra o que ele faz. A consolidação consiste basicamente em unir tabelas que podem ser iguais ou diferentes e transformá-las em uma única base de dados, que podem ou não ser vinculadas. Veja este exemplo. Nesta pasta de trabalho, encontramos 3 planilhas que registram a quantidade de equipamentos de proteção individual disponível no estoque de uma empresa. Na primeira tabela, chamada EPI 1, encontramos os equipamentos classificados pelos tamanhos P, M, G e GG. Na segunda tabela, chamada EPI 2, encontramos os equipamentos classificados pelos tamanhos que vão de 38 a 42. Observe que esta empresa possui 3 filiais. Esta filial é a filial Diadema. A outra filial em São Caetano e uma outra filial em São Bernardo. Todas as tabelas possuem o mesmo layout e estão na mesma posição. Nesta última planilha, encontramos o total de filiais. Nela, vamos gerar um relatório único unindo os conteúdos das 3 filiais. Para agilizar esta manobra, vamos nomear todas as tabelas. Na filial Diadema, selecionamos a primeira tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e observe que a caixa de nomes entra em modo de edição. Vamos digitar EPI1 Diadema, unindo por underline, pois intervalos nomeados não aceitam espaços. E pressionamos Enter. Selecionamos a segunda tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição e vamos digitar EPI2 Diadema, unindo por underline, pois intervalos nomeados não aceitam espaços. E pressionamos Enter. Vamos repetir o mesmo procedimento para a filial São Caetano. Selecionamos a primeira tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição. Vamos digitar EPI1 São Caetano, unindo por underline, pois intervalos nomeados não aceitam espaços. E pressionamos Enter. Selecionamos a segunda tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição. Vamos digitar EPI2 São Caetano, unindo por underline. Para finalizar, vamos repetir o mesmo procedimento para a filial São Bernardo. Selecionamos a primeira tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 para que a caixa de nomes entre em modo de edição. E vamos digitar EPI1 São Bernardo, unindo por underline. E pressionamos Enter. Selecionamos a segunda tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e vamos digitar EPI2 São Bernardo, unindo por underline. E pressionamos Enter. Agora, vamos unir essas 3 tabelas e transformar em uma única base consolidada, que será exibida nesta planilha, a Total Filiais. Primeiramente, vamos consolidar as 3 tabelas chamadas EPI 1. Então, selecionamos este intervalo. Na guia Dados, clicamos no comando Consolidar. Na seção Função, escolheremos que cálculo será executado na consolidação das tabelas. Vamos escolher Soma. Na seção Referência, vamos indicar para o Excel quais tabelas serão consolidadas. Como nós atribuímos nomes para as tabelas, pressionamos a tecla F3 para visualizar todos os nomes atribuídos e selecionamos a tabela EPI1 Diadema e clicamos no botão OK. O nome da primeira tabela aparece na seção Referência. Clicamos no botão Adicionar e observe que ele sinaliza o intervalo que recebeu aquele nome. Pressione F3 novamente para adicionar as demais tabelas.
Terminada a indicação das tabelas que serão adicionadas, na seção Usar rótulos na, habilitamos a opção Linha Superior para que os títulos das tabelas apareçam na área de consolidação. E habilitamos também a opção Coluna Esquerda para que os títulos da primeira coluna também apareçam na área de consolidação. A opção Criar vínculos com dados de origem permite ativar as atualizações automáticas. Mas atenção! Só é possível criar vínculos quando as tabelas de origem e a tabela de destino estão em planilhas diferentes. Caso contrário, a consolidação pode gerar erro. Para este layout, não vamos habilitar esta opção. Clique em OK e note que a consolidação da primeira tabela foi executada corretamente. Vamos consolidar agora as tabelas chamadas EPI 2. Então, selecionamos este intervalo. Na guia Dados, clicamos no comando Consolidar. Na seção Função, escolheremos que cálculo será executado na consolidação das tabelas. Vamos escolher Soma. Na seção Referência, vamos indicar para o Excel quais tabelas serão consolidadas. Como nós atribuímos nomes para as tabelas, pressionamos a tecla F3 para visualizar todos os nomes atribuídos e selecionamos a tabela EPI 2 Diadema e clicamos no botão OK. O nome da primeira tabela aparece na seção Referência. Clicamos no botão Adicionar e observe que ele sinaliza o intervalo que recebeu aquele nome. Pressione F3 novamente para adicionar as demais tabelas. Terminada a indicação das tabelas que serão adicionadas, na seção Usar rótulos na, habilitamos a opção na linha superior para que os títulos das tabelas apareçam na área de consolidação. E habilitamos também a opção Coluna Esquerda para que os títulos da primeira coluna também apareçam na área de consolidação. A opção Criar vínculos com dados de origem permite ativar as atualizações automáticas. Para este layout, não vamos habilitar esta opção. Clique em OK e note que a consolidação da segunda tabela também foi executada corretamente. Neste exemplo de consolidação, todas as tabelas possuíam o mesmo layout e estavam na mesma posição. Mas também é possível consolidar tabelas com layouts diferentes. Veja este exemplo. Nesta planilha, encontramos o registro de vendas de 4 vendedores nos primeiros 4 meses do ano. A relação de produtos é a mesma para todas as tabelas. Mas o vendedor Ricardo estava de férias no mês de janeiro, por isso não temos registros de vendas neste mês. Em fevereiro, quem estava de férias era a vendedora Ana. Em março, quem estava de férias era a vendedora Selma. E em abril, quem estava de férias era o vendedor Vitor. Nesta outra planilha, queremos gerar um relatório consolidado unindo os registros de todas as tabelas. Para isto, utilizaremos a consolidação. Primeiramente, vamos nomear todas as tabelas para agilizar os procedimentos. Selecionamos a primeira tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e na caixa de nomes digitaremos Vendas Ricardo, unindo por underline. Selecionamos a segunda tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e na caixa de nomes digitaremos Vendas Ana, unindo por underline. Selecionamos a terceira tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e na caixa de nomes digitaremos Vendas Selma. E selecionamos a quarta tabela, acionamos as teclas de atalho Alt F3 e na caixa de nomes digitaremos Vendas Vitor. Agora vamos consolidar todas as tabelas. Na guia Dados, clicamos no comando Consolidar. Na seção Função, escolheremos que cálculo será executado na consolidação das tabelas. Vamos escolher Soma. Na seção Referência, vamos indicar para o Excel quais tabelas serão consolidadas.
Como nós atribuímos nomes para as tabelas, pressionamos a tecla F3 para visualizar todos os nomes atribuídos e selecionamos o primeiro nome. E clicamos no botão OK. O nome da primeira tabela aparece na seção Referência. Clicamos no botão Adicionar e observe que ele sinaliza o intervalo que recebeu aquele nome. Pressionamos F3 novamente para adicionar as demais tabelas. Terminada a indicação das tabelas que serão adicionadas, na seção Usar rótulos na, habilitamos a opção Linha Superior, para que os títulos das tabelas apareçam na área de consolidação. E habilitamos também a opção Coluna Esquerda, para que os títulos da primeira coluna também apareçam na área de consolidação. A opção Unir vínculos com dados de origem permite ativar as atualizações automáticas. Mas lembrando que só é possível criar vínculos quando as tabelas de origem e a tabela de destino estão em planilhas diferentes. Caso contrário, a consolidação pode gerar erro. Clique em OK e note que a consolidação foi executada corretamente. Observe que no resultado da consolidação aparece do lado esquerdo a estrutura de tópicos, onde podemos observar quantos registros de cada item foram encontrados. E se qualquer tabela original sofrer alguma modificação, esta será atualizada automaticamente na tabela consolidada. Neste vídeo, você aprendeu a utilizar o recurso de consolidação.